Toda batalha, toda guerra é travada, obviamente, num campo de batalha, num território de batalha. E quanto à batalha espiritual, já que ela é no mundo tenebroso, no mundo espiritual, como é que funciona? Existe também um campo onde essa batalha é travada? Claro, existe um campo dessa batalha travada. Na verdade, existe mais de um campo. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, no finalzinho do versículo 12, diz que a nossa luta é contra as forças do mal nas regiões celestes ou celestiais, literalmente acima dos céus, ou no mundo espiritual, ou no mundo dos céus. Bem, está falando de quê? Onde ficam essas regiões celestes? Onde é esse mundo espiritual? Onde fica o campo de batalha? Bom, o campo de batalha, então, como a Bíblia diz, são as regiões celestes. Mas o que são as regiões celestes? Para poder explicar o que são as regiões celestes, eu vou ter que entrar aqui num outro assunto, que na verdade faz parte de um outro vídeo, de outro tema, mas eu vou dar uma pincelada para você entender. O que são, quais são os campos da batalha espiritual? Os campos da batalha espiritual são as regiões celestes. E quais são as regiões celestes? A primeira delas são as dimensões metafísicas espirituais. Isso mesmo, dimensões metafísicas espirituais. Bem devagarzinho para a gente entender. Primeiro, começando com a palavra dimensões. O que são dimensões? São as medidas de alguma coisa. Então, base vezes altura vezes profundidade é a dimensão. Então, uma caixa d'água com altura, largura e profundidade, com 1 metro por 1 metro por 1 metro, tem quanto de dimensão? Tem 1 metro cúbico, né? Então, isso é uma relação matemática, simples, né? Agora, a dimensão espiritual, metafísica, não é uma dimensão física, né? É, na verdade, uma dimensão que vai além da física. No grego a gente usa a palavra meta, que vai além. Então, as dimensões espirituais, que são um dos campos da batalha, ou seja, um dos lugares espirituais numa batalha travada, elas são dimensões metafísicas espirituais. Devagarzinho de novo aí. Dimensões metafísicas são aquelas que vão além da natureza, além da física clássica, newtoniana, além do que a física, a ciência pode explicar de forma comum, de forma tranquila, de forma rápida, né? Ou seja, são coisas que vão além das nossas concepções. Só para não ficar muito na teoria, um exemplo simples, né? Eu acho que você deve se lembrar da época de escola, quando pelo menos você vê alguma coisa sobre a teoria da relatividade, ou na escola, ou na internet, você deve ter se deparado com aquele exemplo dos dois irmãos que são gêmeos, que vão viajar, só que um vai viajar de trem, e o outro vai viajar no foguete, e um está viajando no trem a 200 km por hora, e o outro no foguete na velocidade da luz. Depois de um tempo, quando os dois voltam da viagem se encontram, eles já não têm mais a mesma idade. Ué, por que não tem a mesma idade? Porque existe uma outra dimensão que foi citada na física, na metafísica, né, na teoria da relatividade, como alguma coisa que não tem a ver com as concepções humanas tradicionais, físicas tradicionais, largura, profundidade, altura, é uma coisa que vai além da nossa compreensão imediata mais simples, né? Isso explicaria porque os irmãos voltariam com idades diferentes, apesar de serem irmãos. Por quê? Porque estavam viajando na velocidade da luz. Quando vocês viajam na velocidade da luz, como se fosse possível isso, né? A relação do tempo com o espaço ela muda, então as dimensões ficam diferentes, vai além da física. Um exemplo mais simples ainda para você entender, aqueles filmes que a gente já viu, talvez o mais famoso seja De Volta para o Futuro, né? Onde a pessoa viaja no tempo, depois que ela viaja no tempo, ela cria ali um universo paralelo. Então, eu voltei na época do meu avô, e eu encontro lá com a minha avó namorando com o meu avô. Então, se eu impedir que a minha avó se encontre com o meu avô, então eu já não existo no futuro, eu começo a desaparecer. A menos que haja um universo paralelo, onde num outro universo meu avô se encontrou com a minha avó e eu nasci, meu pai nasceu e eu nasci, e no outro minha avó casou com outra pessoa. Então, isso criaria um universo paralelo, seria também uma outra dimensão, uma quinta dimensão. As dimensões espirituais não são esse tipo de dimensão. São dimensões espirituais não físicas e nem metafísicas, são dimensões metafísicas espirituais. Como eu te falei, tem outro vídeo falando só sobre isso. Mas de todas as dimensões metafísicas e espirituais, nas quais ocorre a batalha espiritual, tem duas que nos interessam. A primeira dimensão metafísica e espiritual que nos interessa para falar de batalha espiritual é uma dimensão chamada abismo. No mundo espiritual existe uma região metafísica e espiritual chamada abismo. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, por exemplo,
Diz ali que em algum momento o Satanás ele é lançado e aprisionado durante 1000 anos num lugar, numa dimensão metafísica espiritual chamada abismo, né? O próprio Senhor Jesus se deparou com algumas situações que nos dão umas pistas sobre isso, né? Então, num dos eventos que ele se encontra com os seres das trevas, construindo uma pessoa, os demônios gritam, dizem, você veio aqui para nos perturbar, para nos jogar, para nos atormentar antes do tempo, quer dizer, nos jogar no abismo, né? Nos jogar no lugar ruim de destruição. Então, essa é a primeira dimensão que você precisa entender quanto à batalha espiritual. Uma outra é chamada de Tártaro. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus guarda, ele isolou os anjos que caíram numa região chamada Tártaro. Geralmente é traduzido errado nas Bíblias como inferno. A palavra inferno é Geena, que é outra dimensão metafísica que eu não citei aqui. Então, a tradução correta do texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, é Tártaro. Então, diz que Deus guardou os seres das trevas, os seres caídos, em cadeias, no Tártaro, né? Então, essa é outra dimensão que a gente precisa entender. E a terceira e a última dimensão metafísica espiritual, lembrando que as dimensões metafísicas espirituais é um dos campos da batalha. Então, uma outra dimensão que você precisa entender é uma dimensão que a gente chama de lugar árido ou lugares áridos, né? Então, Jesus disse que quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele sai vagando. Lucas capítulo 11, versículo 24. E sai procurando lugar de repouso, porque ele fica em lugares áridos, sofrendo, né? Então, quando você vai lidar com os seres das trevas, eles podem estar no abismo, eles podem estar no Tártaro, ou eles podem estar nos lugares áridos. No lugar árido é onde ficam os demônios, né? Aqueles seres das trevas. E o Tártaro é onde ficam os anjos caídos, né? E o abismo é um lugar para onde no futuro irão tanto os demônios como os anjos caídos, mas no futuro. Então, normalmente eles não estão lá. Então, continuando, a região onde se trava a batalha espiritual são regiões diferentes. A primeira delas é travada na dimensão metafísica espiritual. A outra dimensão onde se trava a batalha espiritual é a nossa proximidade, aquilo que está ao nosso redor e ao nosso derredor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, quando Pedro diz lá para a gente ficar alerta, porque o diabo é nosso adversário, está querendo nos pegar, ele diz que Satanás está ao nosso derredor, não ao redor. Ao redor seria pertinho da gente, né? Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 4, diz lá que ao redor do trono, né, existem ali os anciãos, estão bem pertinho do trono, bem pertinho de Deus. Isso é ao redor, é pertinho. Mas ao redor significa um pouco mais longe, literalmente no paralelo, né, no peripatel ali, no paralelo à nossa vida. Então, perto de você é o seu redor, um pouco mais longe de você é o seu redor. Então, a batalha espiritual se trava nessas dimensões da proximidade invisível. Então, existem seres das trevas e da luz que estão ao seu redor ou ao seu redor, dependendo da sua posição na batalha espiritual. Isso quer dizer que essas regiões elas são intransponíveis. Então, um ser que está no redor pode passar para o derredor, e um ser que está no derredor pode passar para o redor. Quer dizer, um ser espiritual ficar mais perto ou mais longe de você. E nessa região, essas duas sub-regiões onde você trava a batalha espiritual. O outro campo de batalha, a outra dimensão de batalha, são as instâncias invisíveis de autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 20, por exemplo, diz que o poder de Deus foi exercido, ressuscitando a Jesus Cristo, né? E fez com que ele se assentasse, Efésios capítulo 1, versículo 20, nos lugares celestiais. Lugares celestiais? Efésios capítulo 6 nos diz que a nossa batalha é nos lugares celestiais. Mas será que é o mesmo lugar onde Jesus se assentou depois de ter ressuscitado? É o mesmo lugar onde se trava a batalha? Não, são subdimensões da dimensão espiritual, são subdimensões dos campos de batalha. Então, é outro tipo de subdimensão, outro tipo de campo de batalha. São as instâncias espirituais de autoridade, nos lugares celestiais. Então, existe uma outra região espiritual, onde também se trava a batalha espiritual, e nessa região as pessoas têm poderes, têm autoridades que no mundo comum, visível, elas não têm. Efésios capítulo 2, verso 6, por exemplo, diz que da mesma maneira nós fomos ressuscitados. Lembra que a gente está morto por causa do nosso pecado? A Efésios também fala sobre isso. Lembra que a gente ressuscitou quando a gente foi perdoado e foi transformado, quando a gente foi ressuscitado espiritualmente? Nosso espírito estava morto e foi ressuscitado? Pois bem, então a Bíblia diz que quando a gente foi ressuscitado, Efésios 2, 6,
diz que nós, pelo poder de Deus, fomos colocados também assentados nos lugares celestiais em Cristo. Veja só, então nós temos poder numa dimensão espiritual, que pode entrar em batalhas, que pode ser usado como campo de batalha. E nesse campo nós temos poder, são as dimensões de autoridade espiritual. E último lugar celeste, último lugar de batalha espiritual, é a mente invisível. Lembrando que a mente não é, obviamente, o cérebro, né? Nosso cérebro é uma massa, um pedaço de carne, vamos dizer assim, que quando a pessoa morre se desfacela, se destrói, e os elementos químicos ali se decompõem e viram outra coisa, né? Mas, por exemplo, no livro de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, falando ali da grande tribulação, quando aquelas pessoas morrem, né, na tribulação, e diz o capítulo 6 de Apocalipse, verso 9, que as pessoas que morreram, e ali ele diz que as almas delas, o centro da sua vontade, da sua emoção, do seu pensamento, né, elas gritavam e clamavam a Deus, dizendo, Deus, até quando a gente vai esperar que o Senhor nos vingue, né? Então, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, eles clamavam. Quer dizer, a pessoa estava consciente, sabia onde estava, sabia por que estava lá, sabia com quem estava falando, tinha uma noção de tempo. Quer dizer, o centro do nosso entendimento, a nossa razão, dos nossos sentimentos, a alma, se você quiser chamar assim, ou simplesmente a mente, como eu prefiro chamar, na verdade, ela não é o nosso cérebro, é separada do nosso cérebro. E essa mente, ela também pode ser um campo da batalha espiritual. Veja só, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz que o diabo, que o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas, para elas não entenderem as coisas espirituais, para não entenderem a Deus, para não entenderem o Evangelho, né? Então, de alguma maneira, o diabo entrou na cabeça dessas pessoas, né? De alguma maneira, uma luta foi travada ali. Se o diabo entrou, quer dizer que havia os seres do bem também protegendo essas pessoas, e por alguma razão, o poder do bem perdeu naquele momento, e a pessoa, então, foi tomada como despojo. Então, a mente da pessoa se tornou ali um despojo, né? Só para ilustrar isso, 2 Coríntios também, capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo, preocupado com o pessoal da igreja lá de Corinto, para quem ele escreve a cartinha, ele diz assim, eu estou preocupado que assim como a serpente enganou a Eva, a mente de vocês seja corrompida. Então, quer dizer, a nossa mente também é o campo da batalha espiritual. Então, para resumir, o que são as regiões celestes? A Bíblia diz que a nossa batalha é contra os poderes das trevas nas regiões celestes. O que são as regiões celestes? Primeiro, são as dimensões metafísicas e espirituais. No nosso caso, interessa principalmente o Tártaro e o abismo, e os lugares áridos, que são moradas dos seres das trevas, moradas temporárias e moradas futuras. A outra região celeste, onde a batalha é travada, é a mente espiritual, a nossa mente, né? A nossa mente que é eterna, a nossa mente invisível. E a outro campo de batalha é a proximidade, ora ao nosso redor, ao nosso derredor, né? E por último, lembrando aqui, as instâncias invisíveis de autoridade. No mundo espiritual existe em algum lugar, em alguma condição em que a gente tem poder espiritual. Se você achou interessante esse vídeo, compartilha com as pessoas a quem você quer que tenha o mesmo conhecimento. Se você gostou bastante, clique em gostei. E se quer assistir outros vídeos quando ficarem prontos, eu te mando. É só você se inscrever no canal.